Senhor Jesus, amado mestre, querido amigo, felizes por mais esse momento sublime que aqui estamos vivenciando, felizes pela oportunidade de não só teorizar, mas também aplicar, porque de teorias, nossos sistemas filosóficos, científicos, religiosos já as têm em grande montante, mas a prática faz-se necessária para o nosso crescimento, para a conversão do nosso conhecimento em sabedoria, para a nossa paz íntima. Que durante essa noite, os espíritos amigos que trabalham nessa casa, em parceria com a espiritualidade que vem acompanhando-a em seu trabalho, possam, de alguma forma, derramar sobre esse ambiente e, sobretudo, sobre a expositora da noite, as luzes benditas, as bênçãos necessárias, os fluidos salutares, para que seu trabalho e sua mente possam se interconectar e as suas palavras possam traduzir o melhor do que a doutrina tem a nos oferecer. Dá-nos paz, ânimo, que durante essa noite possamos refletir sobre a beleza de tudo que ouvimos e praticar na simplicidade de tudo que aprendemos. Que Deus os abençoe e vamos para o trabalho. Em nome de Jesus, em nome de Kardec, rumo ao amor, ao bem, harmonia e evolução, graças a Deus. Que assim seja. Querida, olá, muito boa noite. Boa noite. Como é gostoso visitar essa casa novamente, é um prazer imenso. E eu preciso dizer que eu amo as preces do Tiago. Assim, quando eu chego aqui, essa vibração de acolhimento que a gente sempre tem em Bezerros é realmente muito especial e contribui muito para o trabalho. Para a noite de hoje, o Tiago nos solicitou esse tema, né, com relação à liberdade de consciência. Eu até anotei aqui, que pesquisaram para eu lembrar, né, ao direito da consciência. E o Espiritismo, uma das coisas que mais me encanta desde a minha infância nessa doutrina, é justamente essa compreensão e essa clareza que nos traz em respeito aos pensamentos que divergem do nosso. A acolher sem julgamento nenhum e sem pretensa superioridade ao outro, que tem uma religião diferente ou mesmo aqueles que não a possuem. Então, essa liberdade que o Espiritismo nos dá, diz que só pode ser assim quando se é humilde. É uma filosofia que brota dessa humildade e que muitos de nós, quando iniciamos na doutrina, ficamos tão encantados e tão impactados com sua beleza, que muitas vezes temos a ansiedade de que outros venham compartilhar conosco deste saber tão belo. E nesse impulso e nessa ansiedade, muitas vezes acabamos por atropelar o pensamento do outro, a filosofia do outro e o momento em que o outro se encontra. Então a gente começa a agir num pretenso saber. E Freud vai nos dizer, assim como Aristóteles também disse em outras palavras, a sabedoria nasce da dúvida. E quem pergunta quase sempre quer saber, outras vezes nem tanto. Então a doutrina espírita é lançada para o mundo num livro que contém mais de 1000 perguntas. E esse é o aspecto filosófico da doutrina. Por quê? Mas como? Quando a gente vem para a Casa Espírita estudar o Livro dos Espíritos, que quase toda casa espírita tem, né? Ou faz o EJA ou faz o grupo de estudos com o Livro dos Espíritos. A gente vai perceber, a gente vai ganhando uma intimidade com Kardec, que é esse codificador da doutrina, e ele vai sabatinando os espíritos. Ele faz a mesma pergunta de umas 3 formas diferentes, para ver se incorre em algum erro, para ver se o espírito escorrega. E em mais de 1000 perguntas vamos ter mais de 1000 respostas altamente coerentes, falando sobre os mais diversos assuntos, de muita complexidade e de maneira simples muitas vezes. Às vezes a gente não vai achar simples, não é a linguagem, que às vezes a gente pensa que é,
mas o conteúdo que é muito profundo. Porque a mensagem do Cristo nunca se limitou a palavras. Mais do que palavras, são sentimentos. E a nossa compreensão, o nosso nível de entendimento, ela vai se ampliar conforme o nosso nível de envolvimento e de evolução moral. Então, quando Divaldo começa a ler, por recomendação de Joana de Ângeles, o Livro dos Espíritos, que ela diz, leia o Livro dos Espíritos, ele lê. E aí chega, já leu o livro, ela retorna, li, leia novamente. Aí ele acha estranho, mas lê, né? Quando termina de ler, releu o livro, reli, leia mais uma vez. Ele, mas que coisa mais esquisita, já li o livro 2 vezes. E a veneranda, né, ele fala, pede para ler novamente. Quando conclui a terceira leitura, ela se apresenta mais uma vez, concluiu a terceira, concluí, agora estude. Né? Então o Espiritismo nos convida a estudarmos. Então a primeira vez que a gente lê o livro, a gente tem uma compreensão. Da segunda vez a gente tem uma outra compreensão mais avançada. Na terceira vez um pouquinho um pouquinho mais avançada. E quando a gente começa a estudar e termina o livro, que volta para estudar, faz, e essa pergunta estava onde que eu nunca li? Acontece com vocês? Aquelas, não, como que eu nunca vi, né? Uma das questões bem inéditas para mim foi a 919A. Falei aqui, fiz um mantra com vocês, né? Que quando pergunta sobre a nossa capacidade de melhorar, se é possível, pelos nossos próprios esforços, melhorarmos. E aí os espíritos dizem, com certeza, e quase sempre por esforços insignificantes. Doeu em vocês como doeu em mim, dizer que são esforços insignificantes. Não, desaforo, né? Foram eles que disseram. E então, quando eu relatei aqui, quando eu comecei, né, no Espiritismo, naquela fase da adolescência, e eu vi esse tipo de resposta, né, que Kardec extraía, eu falei, são desaforo. Aí eu não entendia bem que parte era Kardec que estava falando, que parte eram os espíritos, então eu botava a culpa toda em Kardec. Esse Kardec é um arrogante, é um pretensioso, que ele pensa que só pode nunca ter vivido encarnado na Terra, né? E ele, enfim, para dizer coisas desse tipo. Depois dos 14, 16 anos, que eu já tinha discutido muito com Kardec, muitas vezes. E aí uns 2, 3 anos daquela discussão que eu tinha, né, lendo, a vida se apresentava a mim de uma maneira que eu fazia, nossa, era isso que estava sendo falado. Me faltava maturidade, vivência para entender aquele ponto. Como me falta maturidade e vivência para entender uma infinidade de outros pontos. Então, uns 3 anos atrás, quando eu vi no meu pensamento pela primeira vez, mas claro que não foi, a questão 919A do Livro dos Espíritos, quando fala sobre os pequenos esforços, e aí eu já tinha desistido de brigar com Kardec, porque foram tantos anos eu quebrando a cara. Então, em vez de confrontar, dessa vez eu disse, o que será que isso significa? Né? Em vez de gastar minha energia brigando, eu fui usar minha energia buscando entender. E passei um final de semana inteiro quebrando a cabeça. O que será que os espíritos quiseram dizer quando responderam isso a Kardec? Como assim a gente pode melhorar? Só o que nos falta é vontade. Por pequenos esforços a gente pode melhorar. E aí foi o tio Carlão que me apresentou, a gente estava fazendo o evangelho junto com o vovô, e disse, você viu essa questão? Eu não tinha visto. Aí ficou arrasado, ele vai dividir comigo. Eu disse, tio Carlão, preferia que você não tivesse me mostrado, eu não gostei disso. Após um final de semana inteiro lá em Recife com meu avô, e meditando acerca dessa resposta, pedi muita iluminação. Disse, me ajude, porque eu não estou entendendo. Não faz sentido. Francamente, diante das dificuldades que a gente vive pessoalmente e as desgraças, digamos, que a gente vê no mundo e socialmente, faz sentido essa resposta dizer que qualquer um de nós podemos melhorar? Só nos falta vontade. E por esforços quase que insignificantes, é só estranho para mim ou é estranho para todo mundo? Né? Então, após 2 dias intensos, costumo dizer, ainda bem que era final de semana, eu tive tempo de pensar, me veio uma iluminação. Né?
Porque assim, eu pensei, a época eu estava frequentando o grupo do AA para conhecer, como era aquele grupo de apoio, né, para as pessoas que têm essa dificuldade de superar o vício. E foi a primeira coisa que eu vi. Quando eu ouvi um depoimento de uma pessoa que há 13 anos não fazia nenhuma ingestão de álcool e estava ali comemorando mais um dia, tantas horas, sem beber, dizendo, eu ainda sou dependente, eu ainda tenho vontade, não tem cura, eu me controlo, mas todos os dias para mim é um esforço. Dizer que aquilo é pouco, não tem condição. E aí comecei, fui pensar nos usuários de crack, né, que viram praticamente um farelo humano. Não usar aquela pedra não é um esforço. As pessoas que têm compulsão sexual, compulsão alimentar, né, falar mal dos outros, eu fui olhar para os meus defeitos, não diga que é pouco não, é um esforço tão grande quando eu consigo não errar nesse sentido. Aí veio a questão primeiro da bebida. Aí veio para mim uma cena de pessoas que matam alguém porque dirigiram alcoolizadas. Naquele instante em que isso acontece, qual é o primeiro pensamento? Primeiro diz que já fica logo sóbrio, né, com susto. Se eu não tivesse bebido. E ali a pessoa diz que conseguiria não ter bebido se fosse para saber que não ia matar alguém. Então, diante daquele catástrofe de você se tornar um assassino porque você não controlou o desejo de beber, não beber, evitar o famoso primeiro gole que no AA fala, é ou não é um pequeno esforço? Quando você está em crise pelo crack que você usou, e aí você agride um familiar, um filho, uma mãe, não ter usado é ou não é um pequeno esforço? Fica quase insignificante. Esse é o nosso problema, a gente vê muito o agora. Quando eu vi a resposta, eu pensei no momento da dor, da nossa dificuldade. E aí o Cristo e o Espiritismo vem buscar resgatar o cristianismo primitivo. Nesse resgate, através do Espiritismo, que para nós é o Consolador prometido, nos convida a refletirmos à luz da filosofia cristã e olhar mais adiante. Não vivermos apenas um instante do agora, porque somos espíritos milenares. A vida não se finda, não é apenas aquele instante, porém, o amanhã é plantado no agora. O que eu faço agora cria o meu futuro. E aí, quando a gente começa a penetrar no conhecimento da doutrina e a gente fica entusiasmado e empolgado, muitas vezes temos violentado consciências. Temos desrespeitado quem pensa diferente. Então é preciso, o Espiritismo nos convida, nos conclama, fora da caridade não há salvação. O Espiritismo em nenhum instante diz que fora do Espiritismo não há salvação. Mas fala da caridade, no capítulo sobre a caridade no Evangelho, é de uma beleza extremamente profunda, quando vai nos mostrar que a caridade da esmola é a menor de todas as caridades. Então, no amor ao outro, perpassa pelo respeito. Isso inclui respeitar as outras religiões. E vai além. Quem disse que o Espiritismo é interessante para todo mundo? Por exemplo, eu sou psicanalista, né, como o Tiago falou. E existem psicólogos com abordagem da psicologia. Existe a abordagem da psicologia que é extremamente oposta à psicanálise, que é a TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental. É o extremo oposto. Porém, existem pessoas que não vão se identificar com a psicanálise de jeito nenhum. Eu não tenho identificação nenhuma com a TCC. Nenhuma. Mas tem pacientes que vêm a mim que eu entendo que ele vai se identificar com a TCC. A psicanálise para ele não vai contribuir porque ele sente necessidade de ter um guia, um norte. E a psicanálise, assim como o Espiritismo, nos provoca a refletir e entendermos por nós mesmos. Mas existem pessoas que não querem,
que se você não disser para onde ela tem que ir, ela não vai. Então, quem é melhor, psicanálise ou TCC? O melhor é de acordo com a minha necessidade. Então, o espiritismo não vai contemplar a necessidade de todas as pessoas, porque neste momento, mental e emocionalmente, se vierem conhecer o espiritismo, é uma violência. Não é o momento. Tem algumas pessoas que precisam se apoiar no terço para conseguir se conectar a Deus. Que precisam se apoiar numa imagem. Ela sabe que a santa não está ali, eles sabem. Mas se o espírito pode estar ao nosso lado, por que não pode estar próximo à imagem? Então, se aquilo apoia o outro, temos a caridade do respeito. E o espiritismo nos deixa muito claro que todo o bem que fazemos ao outro não é apenas a nós mesmos que fazemos. Porque tem uma frase que incomoda muito a quem conhece. Quem não conhece vai se incomodar agora. Mas quase todo mundo conhece. Tudo o que me incomoda no outro é meu. Que estranho, né? Que estranho. A gente vai ver nas redes sociais pessoas altamente descompensadas falando sobre política e criticando corrupção. Criticar, denunciar, né? O espiritismo nos convida à crítica. Essa é uma das belezas que a gente pode questionar. Não são verdades incontestes. Estão para serem contestadas, discutidas, debatidas, compreendidas. Aceitar ou não. Mas quando a pessoa fala de um modo que te salta a veia do pescoço, que você fica vermelho falando sobre corrupção, olha, via de regra essa pessoa é corrupta. Porque tudo que me incomoda no outro, no ponto que me desequilibra, é o outro me mostrando quem eu sou, um lado meu que eu não gosto. E aí, para defender, para que ninguém perceba que eu sou assim, eu ataco, querendo passar uma imagem de que eu tenho a moral e os bons costumes. A isso Freud vai chamar de mecanismo de defesa de projeção. Eu projeto no outro aquilo que é absolutamente meu. Vocês já perceberam que pessoas que fazem trabalho no bem, que estão construindo o bem, sempre tem alguém que não está fazendo nada e que vem atacar? Ela está tão constrangida porque não está ajudando com nada. O outro fazer mostra que ela não faz. Isso me incomoda. Então vai atacar e dizer que você está fazendo mal feito, que eu faria melhor, mas eu não faço. Então quando a gente fala em liberdade, é importante a gente dizer que está falando em disciplina. Parece contraditório, né? Quando a gente pensa em liberdade, pensa em não ter que responder nada a ninguém. Mas aí um roqueiro da década de 80 maravilhoso, Renato Russo, vai nos dizer: meu amor, liberdade é disciplina. E Emmanuel nos arremata na disciplina dos pensamentos. Então, o que a gente sente, o que a gente pensa, molda o nosso entorno, plasma. E fanatismos existem em todas as religiões. Ainda Freud vai nos dizer que o fanático não tem cura, que seria o obsessivo. Ele só muda o objeto de desejo. Se você observar, um caso, por exemplo, de uma pessoa próxima a mim, comia sobremesa num prato de refeição. A mesma quantidade que ela colocaria de feijão e arroz era de sobremesa. E aí um outro próximo, vai almoçar os doces, é? Não, isso é só sobremesa. Desse jeito. E aí essa pessoa tá numa vibe fit, tá comendo saudável. Então os pratos, as travessas de salada que coloca pro almoço, quando vai passar o plástico filme, ele não fecha, porque não importa o tamanho da salada, ela tá sempre indo muito mais. A pessoa, mas ela tá tão diferente, mudou tanto. Não, é a mesma pessoa, é a mesma coisa, só mudou o objeto. Se eu sou exagerado em tudo ou quase tudo. Então na religião também vamos encontrar. E aí muita gente pode dizer, mas eu não gostei do espiritismo porque estava querendo me forçar a acreditar em espíritos. Isso não é o espiritismo. As pessoas, nós somos plurais, somos singulares. Cada um vai ter um jeito em qualquer religião. Então vai ter esse tipo de fanatismo em todas as religiões.
Mesmo a doutrina espírita nos dizendo para a gente respeitar. Eu lembro de uma palestra do Raul Teixeira, que disse: o católico quer estar na igreja, deixa ele lá, não traga, por favor, não traga para o espiritismo. Senão daqui a pouco vai ter um altarzinho para Bezerra de Menezes, uma imagenzinha para Joana Diana. Olha, deixa ele lá, que o momento dele é lá. Respeite, né? Com relação às outras igrejas, né, as denominações que são muitas, e aí um amigo meu que é da igreja pentecostal, sabe, eu não gosto, porque fala da gente protestante. Isso mas não veio de um protesto importante, social. A gente é crente, isso não é porque crente é todo mundo. A gente é evangélico, isso não é todo mundo lê o evangelho. Não que a gente não gosta, isso é difícil a gente nomear. Precisava arrumar um nome, uma identidade para ajudar a gente, porque, né? Mas assim, popularmente vamos dizer crente, que eu entendo que é o jeito que eles gostam mais. Então, em respeito, crente. Tem a questão, por exemplo, das conversões, né? Para poder casar, o outro tem que se converter para a minha religião, porque eu parto de um salvacionismo religioso. E aí, numa situação que eu vivi, vou contar a verdade, eu vivi, né? Como assim? Não, porque a gente tem que casar e tem que converter. Mas você sabe que não ia ser sincero. Como que você pode aplaudir a hipocrisia, o fingir, o fazer de conta? Então, muita gente se converte para várias religiões, para várias denominações. Eu trouxe esse exemplo. Mas e a essência? E a verdade do pensamento? Então, a gente está muito acostumado a viver um mundo de maquiagem social. E temos muitas pessoas deprimidas. O Tiago falou que no próximo mês vai ser sobre o sentido da vida, o sentido da existência, né? E aí, muitos de nós temos perdido o sentido da nossa existência. A minha vida vai ser uma mentira. Eu conheço pessoas que frequentavam o centro espírita e a época que ainda estava frequentando, eu já tinha percebido que não estava espírita, né? Érica, é muito difícil. As pessoas nos discriminam, tem preconceito. Algumas pessoas me falam desse preconceito, eu nunca vi. E olha que eu me intitulo espírita desde os 5 anos de idade, morei nas mais diversas cidades de interior, bem pequeno. Eu nunca sofri preconceito. Como é que a senhora, mulher, é importante aí na sociedade e tudo mais, e bem arrasada. Uma vez eu fiz palestra em Riacho das Almas, um senhor de quase 80 anos chorando, dizendo que sofria muitos ataques por ser espírita. E que outras pessoas lá de Riacho das Almas iam frequentar centro espírita em Caruaru para que em Riacho ninguém visse e ninguém soubesse. Então, quando a gente fala em liberdade da consciência, é o nosso trato para com o outro, mas também como a gente recebe. E aí eu me questiono, eu me permito ter a liberdade de ter a religião que eu quero? Porque também vem da importância do quanto eu tenho uma aceitação comigo mesmo. Se você perceber, as pessoas que sofrem bullying, elas não têm autoaceitação. Quem se aceita, via de regra, não sofre bullying. Porque eu não emano essa energia do ataque. As pessoas assim, os cães, se virem que a gente passa com medo, eles não sentem. Nós, seres humanos, de forma bem inconsciente, também sentimos quem é frágil. E a gente tem um problema quando vê alguém mais frágil, a gente quer crescer em cima dele. Quando a gente vê alguém que se mostra forte, a gente tem um respeito. Então, na verdade, sim, eu fui atacada, tentativas, né? Eu tinha 11 anos de idade, mas não ficou na minha memória. Eu fui lembrar, o professor de inglês havia sido padre e a esposa dele havia sido freira, ambos desistiram, né, da vida, do celibato e tudo mais para casar. E aí a aluna era espírita com 11 anos, pediram reunião, foram na minha casa com uma vizinha minha, mãe de uma amiga minha, que era beata de igreja e tal, para me convencer. Primeiro eles diziam que minha mãe tinha vendido minha alma para o diabo. Se você estava lá, para você saber, eu conheço a minha mãe e sei que ela não faria isso. Você conhece a minha mãe? Não, mas esse negócio do espiritismo eu tenho certeza. Tem certeza por quê? Já frequentou? Minha mãe disse, olha, era tão constrangedor, eu queria lhe defender, você não deixava espaço. Já ainda falou. Disse, olha, eu frequento o espiritismo, eu posso falar sobre o espiritismo para você. Mas como é que você quer me ensinar espiritismo se é algo que você não conhece? Então, mesmo com 11 anos, eu tinha tanta identificação, já sabia do tanto que a doutrina havia feito por mim, que eu não conseguia baixar a cabeça, não.
E aí, não, a gente quer ir na sua casa, a gente quer conversar, e foram lá, e olha, 50 mil argumentos, os espíritos sopraram aqui só no ouvido, minha mãe disse, olha, eu não tive tempo de dizer nada. Então eles foram 2 vezes, na última, foi checkmate, desistiram, e uma outra oportunidade foi um outro professor de matemática que deu aula sobre a religião dele, se empolgou e acabou não tendo aula de matemática. E aí eu tinha muito respeito, muito carinho por esse professor. E fui questionar o professor, mas para mim não faz sentido tal coisa e tal coisa. E aí ao final ele me procurou e disse, com quem você aprendeu essas coisas tão profundas? Que nem eu tinha parado para pensar nisso. Aí eu disse, meu avô é espírita. Disse, olha, se você com 11 anos fala assim, imagine se o avô teria a oportunidade, ele disse com tanta humildade, eu achei tão lindo, com tanto respeito à nossa religião, porque a gente quando pensa nisso só fala do outro nos criticando, né? Veio de uma generosidade. Eu teria a oportunidade de 5 minutos de conversa para conhecer o seu avô. Isso eu morava na Paraíba, né? Eu disse, ele mora em Caruaru, infelizmente só vem nas férias. Nossa, porque eu queria muito conhecer a pessoa com esse pensamento. E aí me encantou o respeito daquele professor. Os outros não vieram com respeito, vieram com superioridade. Mas ele vem. Eu tenho amigos hoje, adventistas, que são lindos. Lindos, lindos. Tem um que diz a mim, Érica, eu tenho uma consciência de que eu preciso guardar o sábado. Você não tem. Então Deus não pode lhe punir por causa disso. Você não será punida. Você não conhece. Sou, meu amigo, muito obrigada por sua generosidade, mas não é assim que a sua igreja pensa. A sua teologia pensa diferente. Você está salvo e eu não. Não, não faz sentido, não pode. Só olha, você pensa assim, mas essa congregação aí pensa diferente, né? Tem os salvos e os não salvos. Isso aí não tá... Aí ele ficou perturbado com aquilo. Se eu convivo com você, tem 2 professoras que trabalham com a gente, elas são um casal. A minha igreja vai dizer que o homem foi feito para a mulher foi feita para o homem, mas são 2 almas tão incríveis. Você conhece, né? Eu conheço. Eu não acredito que elas vão para o inferno. Elas são boas demais. Não faz sentido. E aí, eu acho que foi Leão Denis, né? Não lembro se é no Livro dos Espíritos, quando pergunta se o Espiritismo será a religião do futuro, né? No Livro dos Espíritos. E a resposta é que não. E a gente espírita tudo empolgado, se achando, porque também eu tive uma fase arrogante, né? Na escola, vocês vão ver, quando a gente morrer e se encontrar lá, vocês vão ver que quem estava certo era eu. Então, passei pelas fases. E aí, não, o espiritismo não será a religião do futuro, mas como não? Será o futuro das religiões. E mais do que nunca eu vejo como isso faz sentido. Na época eu não entendia muito como assim o futuro das religiões. E nas palestras eles explicavam, olha, fragmento do que é o entendimento do mundo, do universo e Deus, vai vir no nome de outras religiões, mas vai chegando, vai povoando. As religiões irão se remodelando. E eu achava aquilo tão intangível. E a gente vê esse Papa maravilhoso, né, sendo condenado pelo povo do meio, ele não está nem aí defendendo o que acredita, dentro de uma comunhão que ele tem com o que é o divino, mesmo sendo católico. Tem essa conexão e está remodelando o irremodelável, que é uma teologia tão firme, tão tradicional, como é a da Igreja Católica. E está trazendo vários conceitos que a gente conhece dentro da filosofia espírita. Temos visto várias congregações proliferando, mudando, se modificando. Então, pessoas como esse meu amigo, que começa a ter várias outras com pensamentos diferentes do que a religião está dizendo, o que é que eles fazem? Rompem com aquela denominação e criam outra, tendo por base a antiga da qual eles vieram e modificando aquilo que eles acreditam que precisa ser ajustado. Não é interessante? Hoje, muito se fala e se paga caríssimo por cursos de PNL, Programação Neurolinguística, para reprogramar a mente. Tem curso online aí de R$7.000, né? E assim sucessivamente. Menino, aquilo é Emmanuel purinho. Não é curso de religião. Então nós temos aí a física quântica e a mecânica quântica, buscando cientificamente comprovar a existência de Deus.
dentro do que o Espiritismo já nos traz. Tem um curso que eu faço, que para poder pedir o que eles encaminham lá, que eles chamam de RH e etc., tem que fazer um longo percurso que eles chamam o caminho das palestras. Érica, tu já assistisse toda, tu já pedisse, eu pulei um bocado. Por quê? Porque estava repetitivo. Como repetitivo? Sabe, minha filha, você vai ler o livro Pensamento e Vida de Emmanuel, tem aquilo tudinho. Então, no Espiritismo, que eu estava me preparando aí, que são 300 horas de palestra, não vou não assistir tudo, vou assistir aquilo que eu acho que eu não vi, e etc. Dentro da filosofia do Espiritismo. Porém, não tem o nome do Espiritismo. Então, não, o Espiritismo não será a religião do futuro. Está dentro do Livro dos Espíritos. Mas o futuro das religiões. Tal o respeito que a espiritualidade, que o Cristo tem por todos os seus filhos. Quando aos 11 anos eu vi a angústia dos meus professores, eu entendi a boa intenção deles. Eles achavam que ia para o inferno, eles quiseram me salvar. Era amor, né? Eu entendi. E é aflitivo esse relacionamento mesmo, que eu disse, como é que eu posso lhe salvar? Eu quero lhes, me ajude a lhe salvar. Mas, mesmo entendendo a boa vontade, muito jovem eu achava muito arrogante. Pense que é Sócrates que diz, não somos a medida do outro. A gente tem mania de achar que a gente que é a receita, a gente que é o caminho. É o Cristo que é o caminho, a verdade e a vida. E ele não fundou religião nenhuma. Se o Cristo não fundou nenhuma religião, então por que você é espírita, Érica? Né? Porque eu entendi, dentro da filosofia espírita, essa aproximação primeira com o Cristo, que não discriminava ninguém. Então, quando muito jovem, eu falava sobre espiritismo com os meus amigos, com a família do meu pai, que não é espírita, que hoje respeitam há muitos anos, já respeitam muito. O meu grande argumento, que eu ia leve, de alma lavada, é porque no espiritismo eu posso vir na sua igreja, eu tenho a liberdade de vir na sua igreja e não estou cometendo pecado nenhum, porque o espiritismo diz que tudo bem. E sabe por que o espiritismo diz que tudo bem? Porque o espiritismo resgata o cristianismo primitivo. E o Cristo disse assim, onde 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, eu ali me farei presente. Portanto, Deus e Jesus estão presentes em todas as religiões. Uma vez que é onipresente, onisciente e tudo mais, e está em todo lugar. Está inclusive aonde a gente vê maldade. Está inclusive onde a gente vê crimes, onde a gente vê doenças da alma muito profundas. Ainda assim, há uma centelha divina, porque fomos todos criados pelo mesmo e único Deus. Então, ter essa visão tão expandida que o Espiritismo nos traz, ela me atrai com muito magnetismo por causa da liberdade que ela já me dava e que eu entendia. Eu não conseguia me ver aprisionada, e aí eu estou trazendo muito um depoimento pessoal, né? Mas aprisionada àquilo que dizia só pode aqui. E só aqui que está certo. Me encantou muito mais a que disse, em qualquer lugar pode estar certo, desde que você faça a caridade. Desde que você faça o bem. Esses professores haviam dito que minha mãe tinha vendido a alma para o diabo, por quê? Quando eu era bebê, eu tive uma doença tipo câncer. Não era câncer, mas era o mesmo sintoma e o mesmo tratamento, quimioterapia, etc. Com menos de 3 anos. Com 3 anos e pouquinho eu tive a recidiva, que chama, né? E aí, nesse segundo fase do tratamento, o hospital já não dava mais conta. E aí eu fiz um tratamento espiritual, que eu me lembro muito bem, do percurso lá todo. Mas tem uma coisa que minha mãe, quando disse quanto eu devo, quanto eu vou pagar, e eu cresci ouvindo isso, quando ela contava para as outras pessoas, a gente nada, mas todo o bem que você puder fazer aos necessitados, você estará nos pagando. Como não amar, né? E aí meus amigos diziam, não, fazer caridade não, a gente tem que arrumar a igreja, Érica. A gente tem que arrumar a igreja porque é a casa do Senhor. É uma forma de respeito, é a forma que eles entendem.
né? É uma forma de mostrar o nosso respeito ao Senhor, é decorar e arrumar as casas. E aí a gente vai perceber com o passar do tempo que a proposta da doutrina espírita ela é tão espiritualista, ou seja, não materialista, que a gente vai perceber que não é mais a ideia de erigirmos altares de pedra, mas erigirmos altares no outro. Fazer da oportunidade da convivência com o outro o nosso altar para levar o nosso melhor. Quem cultua altares materiais leva flor, troca o manto, tem um cuidado, tem um zelo. A doutrina espírita respeita, mas nos convida a fazermos do outro o nosso santuário. É na convivência e no exercício da convivência com o outro que a gente pode exercer a caridade, que a gente pode exercer o amor. Então, eu te entendo. Se eu não te entendo, eu te respeito. O orgulho e a vaidade são as maiores chagas da humanidade. Temos isso repetidas vezes dita no Evangelho segundo o Espiritismo. Quando eu acho que eu sou melhor, porque eu tenho uma religião que eu acredito ser melhor do que a sua, eu estou caindo pelo orgulho. E nisso me falta humildade, me falta caridade. Falta primeiro respeito a mim mesmo e respeito ao outro. Essa é uma das belezas da luz da doutrina espírita. Allan Kardec, na pequena grande obra, O que é o Espiritismo, ele no primeiro capítulo traz a narrativa de um jornalista que ele coloca lá como o visitante. Ele traz a história em diálogos, né? A fala do visitante e a fala de Kardec. E que o visitante diz: eu gostaria de ter a oportunidade de assistir uma ou duas sessões de fenômenos para eu poder ter as minhas conclusões. E Kardec muito firme. Olha, a gente não tem, para poder me convencer, a gente não tem a pretensão de convencer ninguém de nada. Se você tem suas convicções, você acredita, você é sincero nas suas convicções, siga com ela. E aí ele insiste: mas eu sou uma figura muito famosa. Você não tem a intenção de me atrair para o Espiritismo, porque se eu falar bem do Espiritismo, você vai conseguir muitos adeptos. Se você já é contra o Espiritismo. Não é uma ou duas sessões que vai te fazer mudar de ideia. A mim foi necessário 1 ano de pesquisa e de trabalho para que eu pudesse me convencer de que o Espiritismo, de que a comunicabilidade com os Espíritos de fato acontece. Por aí, você já poderia tirar que não é uma leviandade. E ele insiste: olha, sinceramente, eu sou jornalista, estou para publicar um livro, e você não gostaria que nesse livro eu falasse bem do Espiritismo? Ele disse: olha, se você acredita que com 1 ou 2 sessões mediúnicas você vai entender do Espiritismo, imagine se eu chegasse para o pessoal que estuda astronomia e dissesse: deixa eu ver 1 ou 2 ações aí de vocês, que eu vou escrever um livro sobre astronomia, a mesma coisa você escrever sobre Espiritismo. Não vai mudar. Você vai ficar com um conhecimento muito superficial e requer profundidade. E o rapaz lá não se dando por satisfeito, e Kardec, numa firmeza que lhe era peculiar, numa postura, porque a gente precisa ser firme. Muitas vezes a gente tem uma docilidade na fala, né? Quando chega, sua voz é tão doce, mas existem funções que ocupamos na vida que nos requer firmeza, e às vezes o outro se surpreende. Porque ser bom não é ser passivo todo o tempo, né? Ser pacífico é diferente de ser passivo, e passivo o Cristo não era, passivo Kardec não era. Firme nas suas convicções. Ouviu o visitante, entendeu do que se tratava, e disse: olha, a gente não está procurando ninguém não para se convencer do Espiritismo, quem desejar. Mas você achar que por ver e aí Kardec já tinha entendido que ele estava contra, eu disse: eu estou vendo claramente que você já está com a ideia comprada de que é charlatanismo. Não vai mudar. Se eu vi mesa girando, eu vi mesa batendo, estou convicto de que aquilo era charlatanismo. Pronto. Então, e daí? E aí a gente quer muitas vezes falar da religião do outro
A gente tem tanta superficialidade, né? São tantas as denominações. Estava comentando essa semana, tem igreja quadrangular. Né? Não faço ideia do que eles falam. Não falo, ignorantemente. Então não posso falar sobre. Eu posso dizer que eu tenho alguma noção. E aí Kardec trouxe essa firmeza. Olha, a gente não precisa. Se você é sincero nos seus propósitos e você está feliz onde você está, fica aí. Está de boa. A gente vem para o segundo capítulo, outro visitante, bem humilde, dizendo, olha, vi umas coisas, não tenho certeza, não consigo dar minha opinião, porque eu não tenho clareza. Algumas coisas fazem sentido, outras estão me intrigando. O senhor me permitiria, seria possível eu assistir aqui e participar? E aí Kardec diz, se é da sinceridade do teu coração e da tua vontade, será um prazer te receber aqui. Porque ele entendeu que as intenções eram diferentes. Né? Alguns vêm com uma fala capciosa. E Kardec teve esse olhar. E é isso que a gente precisa ter clareza de que não é uma ou duas sessões. Tem muita gente que fica afobada. Olha, reunião mediúnica é fechada, mas se eu trouxesse fulano, tenho certeza que ele ia acreditar. Não ia, gente. Não é pelo fenômeno que convencemos a pessoa do espiritismo. É muito mais pelo conteúdo, pelo estudo, do que pelo fenômeno. Os fenômenos existem, eles têm um papel de chamar a atenção de fato, mas na verdade é chamar a atenção para o conteúdo. Tem uma fala aqui de Kardec que é maravilhosa, vou separar aqui, ainda no livro que é o Espiritismo, que ele diz, em resumo, o resumo do resumo do resumo, porque esse livro já é um resumo, né? O Espiritismo abranda a amargura dos desgostos da vida, acalma os desesperos e as agitações da alma, dissipa as incertezas ou os terrores do futuro, detém o pensamento de abreviar a vida pelo suicídio. Por isso mesmo, torna felizes aqueles que nela penetram, e aí está o grande segredo da sua rápida propagação. Porque logo quando começou na França, virou um evento da alta sociedade. E por que não é mais? Por que na França mal se fala em espiritismo? Porque foram para ver um espetáculo. Quando vem para a profundidade, para a profundeza de reforma íntima, de transformação, de sentir vontade de dizer um desaforo bem grande e ter que segurar a onda, aí a gente já não acha mais interessante, porque dá trabalho. A famosa transformação moral, a reforma íntima, exige de nós um sacrifício muito grande. E muitos de nós temos um medo profundo de encararmos a nossa própria verdade. Embora o Cristo nos tenha dito, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A gente vive correndo da nossa verdade, porque por enquanto ela é muito obscura. Mas eu só posso limpar, eu só posso iluminar aquilo que eu reconheço que há escuridão em mim. Enquanto isso, eu vivo correndo e muitas vezes julgando e atingindo o outro e falando mal da religião do outro. Isso não é espiritismo. O espiritismo ainda não é momento de multidões, embora tenha se ampliado bastante. A questão de eventos espíritas tem atraído um público muito grande, mas a maioria de público não espírita. Quando a gente vai conversar com essas pessoas, porque eu perdi alguém que eu amo, e aí de todas as religiões, a única que me traz a possibilidade de um consolo é o espiritismo. Quando Kardec fala aqui nessa nota que eu li, previne a questão da ideação suicida. Ainda essa amiga da igreja adventista que trabalha com jovens, e a gente sabe que a questão de mutilação nessa idade está muito grande, e ela muito angustiada, minha amiga, como é que lá no espiritismo vocês veem essa questão da mutilação, do suicídio? O que é que vocês dizem para tentar consolar e prevenir? Porque eu estou com muita dificuldade na igreja. Ela disse, porque, veja,
O nosso argumento é... Não, primeiro eu respondi, eu disse... A primeira decepção é que não morre. Você quer se matar, você vai descobrir que não morreu. Ela disse, é sério, ela deu uma gargalhada enorme. E não foi de deboche, foi de alívio. Ela amou o argumento. Ela disse, que coisa linda. Porque o nosso argumento é vieste do pó e ao pó retornarás. Minha amiga, não tem sustentação. Que bom que lá vocês têm essa argumentação. Faz todo sentido. Se os espíritos continuam, a pessoa não morre. Diz, não, só vê a angústia do outro. Mas o que é fantástico na doutrina espírita? Não é permanente. A gente precisa sempre lembrar do consolo. Porque muitas vezes, até quando a gente vai falar sobre o espiritismo, a gente fala do terror, da questão do suicídio, do inferno e do tormento da pessoa que vai viver. Nem todo mundo fica no Vale dos Suicidas, a depender de como foi que aconteceu o suicídio. E a questão do tempo é determinada por cada um de nós. O nível de arrependimento, de entendimento. Por isso que as preces de quem fica são tão importantes. É como um refrigério na alma de quem cometeu esse ato. E qualquer pessoa que desencarnou sente a prece com muito mais sensibilidade do que quando estamos encarnados, pela questão da densidade da matéria. E ela ficou encantada, ficou fascinada. Então, eu quis na noite de hoje trazer esses exemplos tão bonitos do olhar dos nossos outros amigos de congregações diferentes. Para a gente fechar, vocês acompanham um pouquinho a situação do meu avô, né, que passou 3 anos com câncer, aquela coisa toda, desencarnou ano passado. No primeiro mês, ele passou um mês internado, né, no hospital, depois ficou sempre em casa, graças a Deus, e sem dor, enfim. Mas aí lá no hospital, ele ficou muito amigo das enfermeiras, né, quem o conheceu sabia da sua vivacidade, do seu bom humor. E não lembro qual era a conversa, ele viu a enfermeira cantando um louvor de outra igreja. E aí ele fez a provocação. Aí disse, e do espiritismo? O que dizes? Ela foi em cima do meu avô, porque ela tinha muito carinho com ele. Meteu o dedo na cara dele e disse, seu Nélio, não fale do espiritismo. Espiritismo é caridade. Ele disse, como é? Na rua em que eu moro, tem um centro espírita. Que admiração eu tenho por aquele centro espírita. Eu vejo o trabalho no bem que eles fazem. Seu Nélio, eu sou de tal igreja, mas um dia eu ainda vou visitar o centro espírita e quem sabe eu não me torne espírita, porque espiritismo é caridade no sentido mais profundo da palavra. Que lição incrível que essa mulher me deu, porque ela me fez entender melhor a fala de Emmanuel quando nos diz: a maior caridade que se pode fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação. E a isso, o meu olhar era limitado aos eventos. Olha ali, qual foi a divulgação que ela tinha do espiritismo? Porque ela via o entre-sal ali, ajuda gestante, e dá sopa. Amanhã vai ter, né? Festa para gestante, para as crianças. As crianças do bairro dão alimento, vão distribuir sopa de madrugada, faz enxoval. Com várias mulheres desistiram de cometer aborto porque são amparadas por essa casa espírita. E aborto é um crime muito sério, seu Nélio. Então, o bem que aquele centro espírita faz, é na minha frente, eu testei meu pastor falar mal do espiritismo. Olha, pense, se ela ressignificou o meu entendimento de que a maior caridade que se pode fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação. E aí ela trouxe o exemplo das ações morais. Nós que abrimos a boca para nos dizermos espíritas, devemos buscar, no limite das nossas forças, termos uma conduta moral mais adequada, mais aproximada do Cristo possível. Isso também é divulgação da doutrina espírita. Lembrando da nossa humanidade, lembrando da nossa fragilidade, lembrando da misericórdia divina de Deus para conosco. Tendo a consciência de que não somos Joana de Ângeles, de que não somos Emmanuel, de que não somos Chico Xavier. Somos quem somos, mas muito mais é quem podemos ser. Teve uma situação que a espiritualidade me deu uma intuição muito boa
com relação a uma pessoa. E eu fiquei encantada pela energia que eu vi da pessoa, né? E aí, dentro da convivência, eu tive decepções muito grandes. Isso não fez sentido. Eu me enganei. E aí, depois de uns 5 meses meditando, porque de vez em quando eu via aquele perfume de evangelho na pessoa e atitudes tantas vezes tão contrárias. Isso que você viu foi verdade. A potencialidade está toda ali. Você já está vendo tudo que a pessoa tem, mas o que ela ainda vai fazer, ela ainda não está fazendo. Isso me lembrou uma reflexão do Dr. Haroldo Dutra Dias, quando ele fala, quando a gente lê o romance Paulo e Estevão, quando a gente lê o romance Há 2000 anos, eu vejo Publius Lentulus, você vê Publius Lentulus, o Cristo já via Emmanuel. Aí a partir daí eu me lembrei, quando a gente via Saulo de Tarso, o Cristo já via Paulo. Todos nós temos o Evangelho dentro de nós. Questão 621. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Deus está implantado dentro de nós. Todos nós temos a condição e a capacidade de exalarmos o perfume do Evangelho. Mas ainda no livro dos Espíritos, os Espíritos dizem Kardec, os bons são tímidos. A gente ainda se sente mais à vontade sendo agressivo, dando a resposta mal criada, mas nos sentimos tímidos quando percebemos que alguém precisa de um abraço, quando alguém precisa de um apoio, quando a gente precisa chegar num lugar e ser mais simpático, a gente tem vergonha. Mas de estourar e de explodir por impaciência, a gente ainda fica muito à vontade. O Espiritismo, que é uma doutrina evolucionista, que nos diz que somos hoje melhores do que ontem e amanhã melhores do que hoje, nos lembra das potencialidades, porque afinal de contas, o Cristo, que é o nosso guia, o nosso mestre, veio nos mostrar, enquanto sementes, o que é sermos árvores. Então que saibamos, através desse amor que o Cristo nos ensinou, respeitar a doutrina que abraçamos, respeitar a doutrina que nossos irmãos abraçaram e nesse percurso e meio do caminho, naturalmente nos fazermos ser respeitados por Ele. Porque violência não respeita a violência, mas se rende, ainda que com o tempo, às ações e aos sentimentos de amor. E é por isso que a mensagem do Cristo ecoa em nossos corações até os dias de hoje. A minha gratidão pela escuta amorosa de vocês, pelas boas vibrações. Muita paz a todas nós. Vou fazer a prece também, né? Senhor Jesus, a nossa gratidão pela oportunidade de falarmos em Teu nome. Faz-nos, Senhor, sermos dignos de nos dizermos espíritas, ainda envolvidos por esse perfume de Evangelho que brota dessa casa tão iluminada, de corações tão esforçados e empenhados em servir aos Teus propósitos divinos. A nossa gratidão por saber que nos entendes, que entendes as nossas falhas melhor do que nós mesmos, que compreendes os nossos erros, mas que, sobretudo, já vês quem iremos ser. Temos a visão ainda muito limitada de quem somos, mas tu já sabes quem seremos. E Deus, que sempre acerta, jamais se equivoca, toda a sua criação é absolutamente perfeita. Sabemos que só temos uma destinação futura, que é de nos tornarmos espíritos felizes, espíritos caridosos, espíritos angélicos. Senhor Jesus, gratidão pelo ensinamento que a doutrina espírita nos dá e que possamos combater em nós todo o orgulho que ainda temos e todo o egoísmo, para que saibamos, como diz na canção paraibana Anjos, um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar, Senhor, fazendo a caridade toda possível, que o Espiritismo e os Teus exemplos de amor, de luz e bondade nos inspirem hoje e sempre.
Que assim seja.